Graças a paz, meus irmãos. Nós estamos aqui na nossa segunda aula de MIC, Metodologia da Iniciação Científica hoje. E a aula de hoje é sobre os tipos de conhecimento. Na aula de hoje nós vamos abordar os tipos de conhecimento existente. Se nós procurarmos na palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina a respeito de conhecimento, né? Nós vemos aí Salomão falando que ele buscou conhecimento, lá em Eclesiastes, ele diz que buscou obter conhecimento através dos estudos, ele se afadigou nos livros, nas pesquisas, mas que ainda assim ele não encontrou esperança, não encontrou sentido para a vida debaixo do sol. Porque de fato não há sentido, não há vida debaixo do sol. Essa é a mensagem de Eclesiastes. Nós precisamos olhar para aquilo que está acima do sol. Salomão traz esse ensinamento aos nossos corações. Então, conhecimento pelo conhecimento é algo que não dá sentido à vida. Nós sabemos isso se nós olharmos pela perspectiva teológica, que é um dos tipos de conhecimento que a gente vai abordar na aula de hoje. Mas, antes nós vamos buscar definir o que é conhecimento em si. Talvez os irmãos já tenham ouvido uma expressão, né? Conhecimento é poder. Em inglês, knowledge is power. E essa é uma expressão que tem origem latina, origem na língua latina, e diz que quanto mais você sabe, quanto melhor você conhece algo, mais poder você exerce sobre aquilo, né? Maior influência você consegue ter em cima daquilo que é o objeto do seu conhecimento. Então, se nós temos um conhecimento grande de teologia, mais nós conseguimos nos aprofundar, mais nós conseguimos aí lidar melhor com ela. A gente não quer discutir aqui se essa frase é de fato verdade ou não. O fato é que o conhecimento ele é importante. Ele é importante que nós nos afadiguemos aí em estudar, em conhecer. É claro que entendendo que esse não é o propósito inteiro da vida, esse não é o propósito pleno da vida. Nós não fomos criados para obter conhecimento. Nós somos criados para glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. Esse é o objetivo da nossa existência humana. Mas o conhecimento ele é importante para nos agregar e até mesmo para nos guiar nesse caminho de entender o que é glorificar a Deus, o que é adorá-lo para sempre. Por isso nós precisamos valorizar o conhecimento, sim, nos envolver e cada vez mais buscar conhecer melhor as coisas, né? Aprender mais. Então, qual que seria um conceito de conhecimento, né? Conhecimento pode ser definido de 4 maneiras. Primeiro, como o ato de conhecer por meio da razão ou da experiência, cognição. Então, conhecimento tem a ver com o verbo conhecer. O ato de conhecer por meio da razão ou da experiência. Esse é o conhecimento, a primeira definição de conhecimento. Segundo, processo pelo qual se adquire um saber intelectual. Como eu falei, né? É o processo aí de você se aproximar das coisas, é o processo de se aprofundar, é o processo de desenvolver algum raciocínio, alguma lógica, alguma fórmula. Isso tem a ver com conhecimento. Conhecimento é o processo pelo qual se adquire um saber intelectual. Tem a ver com aprender. Conhecimento tem a ver com aprendizagem. Tá bem associado. Pode até muitas vezes ser traduzidos como sinônimos. Terceiro, é a consciência que cada indivíduo tem da sua própria existência. Então, a consciência que nós temos da nossa existência, e olha como é importante, eu falei, a questão do conhecimento para sabermos que nós existimos para a glória de Deus. A consciência que o ser humano tem da sua existência tem a ver com conhecimento, né? Isso é a forma como a gente tem aí uma definição secular do conhecimento. Conhecimento é a consciência que cada indivíduo tem da sua própria existência. E quarto e último, é a relação entre indivíduos, embora não tenham laços de amizade, mantêm contatos sociais. Essa é a história do eu conheço fulano. Ah, você conhece a mãe de ciclano que se chama Joana? Ah, eu conheço ela. Esse conhecer muitas vezes não tem a ver com um laço afetivo. Não é um vínculo afetivo que foi desenvolvido entre as pessoas, mas é um conhecimento porque eu sei quem é a pessoa. Eu consigo olhar para ela na rua e apontar e dizer, olha, aquela ali é fulana. Então, esse é o tipo de conhecimento que está sendo dito aqui. 4 significados para conhecimento: o ato de conhecer por meio da razão da experiência, o processo pelo qual se adquire um saber intelectual, consciência que cada indivíduo tem da sua própria existência e relação entre indivíduos que, embora não tenham laços de amizade, mantêm contatos sociais.
entender o que é conhecimento é importante para nós, porque nós vamos falar aqui que há tipos diferentes de conhecimento, né? E na própria definição, quando nós falamos que conhecimento pode ser definido como o ato de conhecer, conhecimento pode ser definido como essa relação entre indivíduos, né? Eu conheço alguém, ou a consciência que o indivíduo tem da sua própria existência. Isso vai ter a ver, esses diferentes conceitos, com os diferentes tipos de conhecimento existentes e que estão sendo abordados aí na apostila dos irmãos. Acompanhando a apostila, os irmãos têm logo de início uma breve introdução a respeito de cosmovisão. Como a gente está entendendo aqui que o conhecimento também pode ser aquilo que os homens entendem pela sua existência, o sentido, a razão da sua existência, né? Conhecer, saber que eu existo, tem a ver com isso. Então nós precisamos entender que conhecimento tem a ver com cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como nós enxergamos o mundo, né? Quando a gente vê aí algum conceito, alguma definição de cosmovisão, a mais comum que nós temos é que a cosmovisão são os óculos através dos quais nós enxergamos toda a realidade ao nosso redor. Então é claro que para quem tem uma cosmovisão cristã, quem possui a cosmovisão cristã, vai entender a vida de um jeito, vai ver a vida de uma forma, e quem não possui uma cosmovisão cristã vai enxergar a vida de uma maneira completamente diferente. E aí nós precisamos considerar isso para os tipos diferentes de conhecimento. Os conhecimentos, eles são pilares que nos ajudam a interpretar o mundo que nos cerca. Tá vendo como eles estão aí associados com a cosmovisão? Se a cosmovisão são esses óculos, né, a gente pode chamar a cosmovisão da lente, o conhecimento vai ser as hastes que seguram esse óculos, né? O tipo de conhecimento vai ter a ver com isso. Cada tipo de conhecimento vai nos guiar para ter um tipo de cosmovisão diferente. Nós vamos enxergar o mundo diferente de acordo com o tipo de conhecimento que nós temos buscado, o tipo de conhecimento que nós temos desenvolvido. Então, o primeiro tipo de conhecimento que foi trazido aí para os irmãos na apostila é o conhecimento vulgar, também chamado de conhecimento empírico ou popular. Esse tipo de conhecimento é o conhecimento que vem basicamente aí da repetição, que é baseado na observação do mundo ao nosso redor. Esse tipo de conhecimento é o conhecimento que ele é aprendido desde a nossa infância e é aprendido inconscientemente, esse conhecimento popular. Por exemplo, aqui no Brasil, a maioria das pessoas tem o hábito de preparar café, né? Os brasileiros tomam muito café, a gente tem o hábito de preparar café. Mas cada família, cada núcleo familiar tem alguma forma diferente de preparar esse café. Há pessoas que pegam ali o pó de café, o pó para preparar o café e colocam junto à água que vai ao fogo. Tem gente que esquenta a água primeiro para depois passar num outro objeto que vai ali coar essa água com esse pó para que ele não vá direto para o café. Tem gente que coloca açúcar para esquentar junto com a água. Tem gente que não faz uso do açúcar. Então há maneiras diferentes de preparar o café. E esse conhecimento popular ele é transmitido de geração para geração. Por quê? Eu preparo o café geralmente a forma como eu vi os meus pais preparando o café. Esse que é o conhecimento popular, o conhecimento que vem. Ninguém sabe assim de fato qual que é a receita. Como é que se prepara de fato um café? Quais são os ingredientes? Quais são os passos? O primeiro passo, o segundo passo, o que se faz? O conhecimento popular ele pode ser diversificado porque ele é aprendido dessa maneira. Ele é aprendido de uma geração para outra, ele é passado de uma geração para outra e ele é aprendido principalmente por meio da repetição. Nós vemos os nossos pais ou quem quer que seja fazendo algo e nós repetimos ali aquilo que eles estão fazendo sem muita consciência de que de fato nós já estamos aprendendo algo. É assim que nós aprendemos, por exemplo, a falar. Nós observamos, né, outras pessoas, adultos falando, conversando ao nosso redor e nós vamos ali adquirindo aquele conhecimento da linguagem sem de fato obter as regras da linguagem, a concordância da linguagem. Nós vamos apenas repetindo palavras. Esse é o conhecimento popular, o conhecimento que é passado de geração a geração. Esse conhecimento depende dos sentidos, né? Tá dito aí na apostila, porque com os nossos sentidos podemos perceber a realidade básica que nos cerca. Agora é interessante que há um outro tipo de conhecimento associado a esse, mas que não foi mencionado aqui na nossa apostila, que é o conhecimento sensorial. Nós falamos aqui dos sentidos. O conhecimento sensorial é o conhecimento que está baseado unicamente nos sentidos.
Por quê? Falando aqui do conhecimento popular, uma criança aprende, por exemplo, a comer com os pais. E aí os pais querem introduzir diferentes tipos de alimentos e eles vão dizer assim: ah, coma isso aqui porque é gostoso, coma isso aqui porque é saboroso, tem um sabor bom, ou isso aqui tem um sabor ruim. E aí a criança vai absorver essa questão do conhecimento popular, muitas vezes vai reproduzir isso, mas há o conhecimento sensorial, que é a criança de fato colocar aquilo na boca. Colocar um doce na boca, por exemplo, é diferente de colocar uma folha amarga ou um fruto amargo. Quando a criança faz isso, seus próprios sentidos, e esse é o conhecimento sensorial. O paladar, na hora que a criança sente o gosto ali daquela coisa que é diferente, e se ela já provou o que é doce, se ela já provou o que é melhor ao paladar dela, ela vai notar a diferença na hora e vai pensar, né? Opa, tem algo errado aqui, tem algo diferente. Algumas crianças chegam até mesmo a fazer o vômito aí nessa situação. E eu estou falando aqui da questão do paladar, mas você pode aplicar isso, por exemplo, ao cheiro, ao olfato. Quantas pessoas sentem cheiro diferente? Ah, eu estou sentindo aqui algo, um perfume, algo cheiroso. Mas aí alguém chega e fala assim: nossa, mas esse cheiro está irritando aqui meu nariz, eu não estou conseguindo sentir o cheiro legal. Esse é o tipo de conhecimento sensorial. Ainda que o conhecimento vulgar ou conhecimento popular, que nós temos chamados aqui, né? Esse conhecimento popular, esteja atrelado aos sentidos, é mais nessa coisa da repetição. Eu vejo meu pai fazendo, eu vou fazer, né? Ali usar meus sentidos, a maneira como meu pai fazia. Eu vou me comportar da mesma maneira que ele. Meu pai senta-se de um jeito, então eu vou olhando a forma como meu pai se senta, eu vou sentar da mesma maneira. Isso tem a ver com o conhecimento popular. Mas a gente também pode tirar lições do conhecimento sensorial, que diz mais respeito aos sentidos, ao tato, ao olfato, ao paladar, a visão, a audição, música, né? Música é algo que é muito peculiar de cada um, né? Muitas pessoas gostam de ritmos diferentes, gostam de batidas diferentes, têm gostos musicais diferentes, e essa assimilação de saber o que é bom para mim, o que é bom para o outro, tem a ver com o nosso conhecimento sensorial, o conhecimento que vem a partir dos sentidos. Algo soa bem aos meus ouvidos e eu digo: isso é bom. Meu conhecimento sensorial. Mas outro pode ouvir a mesma coisa e soar ruim aos ouvidos dele e ele dizer: não, isso não é bom. Né? Isso tem a ver com conhecimento sensorial. Então, conhecimento popular é o que vem da repetição, da tradição. É aquilo que eu vejo os outros fazendo e eu reproduzo ali, muitas vezes até sem entender verdadeiramente o significado. Porque é uma coisa que eles chamam aqui também de empírico, porque dá resultados. Tem um resultado. Eu vou fazer o café como meus pais faziam, porque meus pais faziam o café dessa forma e a gente tomava café e o café era bom. Nós estávamos ali tendo o nosso momento de café porque eles prepararam o café daquela forma. Então eu vou reproduzir isso porque eu estou buscando obter os mesmos resultados que ele. O conhecimento sensorial, como tem a ver com os sentidos, já vai ser mais uma coisa particular de cada um. O gosto que eu sinto pode ser diferente do gosto que você sente. Algo que você comeu e te fez bem, eu posso comer e pode causar-me mal. Então eu preciso entender essas coisas. Conhecimento vulgar ou conhecimento popular, conhecimento sensorial, não está na apostila, hein? Anota esse aí porque ele é importante também e vai estar no nosso exame, na nossa prova. Um segundo tipo de conhecimento aqui, seguindo a apostila dos irmãos, é o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico ele se baseia pela busca da verdade e da indagação. Ou seja, o conhecimento filosófico é adquirido pelo ser humano a partir das reflexões sobre a vida e os questionamentos subjetivos do mundo que o cerca. A gente sabe aí que a filosofia ela está fundamentada ou está afirmada nessas perguntas, né? As grandes perguntas que movem a vida aí. Quem nós somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que é a vida? O que é a morte? Esse tipo de perguntas, se nós fomos criados, para o que nós fomos criados ou para quem nós fomos criados, quais são as nossas funções enquanto seres criados por algum ser superior ou por alguém superior. E essas questões elas surgem aí, são essas questões que movem o conhecimento filosófico, são essas questões que dão base para esse conhecimento filosófico, que é um dos pilares da cosmovisão também. O conhecimento filosófico ele surge a partir dessas indagações,
a partir das perguntas, né? É alguém pensando a respeito da vida. E geralmente são perguntas subjetivas, porque como é que você responde, né? Qual é o sentido da existência? Qual é a razão da existência? É algo subjetivo, até mesmo se nós entrarmos aí numa cosmovisão cristã, quando você diz que o homem foi criado para adorar a Deus e glorificá-lo para sempre, nós precisamos entender que Deus é um ser espiritual, Deus é um ser eterno. Nós estamos falando de conceitos que não são conceitos objetivos ou concretos, são conceitos abstratos. E por isso, esse conhecimento, esse tipo de conhecimento é um conhecimento filosófico, é um conhecimento que é subjetivo. Esse conhecimento ele vai além do superficial, vai além do que é básico, que é o que acontece com o conhecimento vulgar ou popular. O conhecimento popular ele fica ali na superfície. Como eu disse, a gente aprende a fazer as coisas, mas não entende bem por que nós estamos aprendendo a fazer aquilo, por que nós estamos reproduzindo aquilo. E aí eu vou trazer novamente o exemplo do café, que foi o exemplo que eu pensei, que eu acho que é interessante. Porque quando a gente chega na casa de uma pessoa que prepara o café diferente da forma como nós preparamos, geralmente a gente pergunta, por que você faz o café assim? Ou por que você acrescenta açúcar em tal momento? Por que você coloca o pó dentro da panela? A gente faz esse tipo de pergunta. E a resposta geralmente é, meus pais faziam assim. A gente não tem uma grande explicação do porquê fazer as coisas daquela forma. Esse é o conhecimento popular. Você reproduz, mas não tem ideia da profundidade, do significado, do porquê está fazendo aquilo. O conhecimento filosófico não, ele já demanda uma explicação. Ele é diferente do conhecimento popular por isso. O conhecimento filosófico, ele demanda uma explicação. Por que você está pensando dessa forma? Por que você está fazendo isso dessa forma? Por que você está reproduzindo isso? Ele é o conhecimento mais profundo. Ele mergulha mais, ele vai nas raízes, ele quer descobrir ali a razão de ser. Por que você está fazendo o que faz? Por que você está agindo dessa maneira? O que te levou a fazer isso? O que foi que ditou essas regras, né? Quem foi que ditou e por que você as obedece, por que você as segue. Então, o conhecimento filosófico, ele se interessa por aquilo que é mais profundo. E o conhecimento filosófico, ele utiliza a razão para alcançar o saber. A razão é o instrumento do conhecimento filosófico. Isso é importante nós entendermos porque tem um conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual ele está totalmente associado ao conhecimento filosófico. O conhecimento intelectual é o conhecimento que depende unicamente da lógica. 2 mais 2 são 4. 4. Essa é a lógica. Eu tenho 2 laranjas, somo mais 2 laranjas, logo eu tenho 4 laranjas. Isso é lógica, construção do raciocínio. Se eu tenho 2 laranjas e compro mais 2 laranjas, logo eu tenho 4. Se eu tenho 2 laranjas e perco uma laranja, então eu só tenho uma. Isso é lógica, isso é razão. O conhecimento intelectual ele tem a ver com isso e o conhecimento filosófico também depende da razão, da nossa racionalidade. Ele não é um conhecimento que é baseado naquilo que eu sinto, nas minhas emoções. Ele não é simplesmente um conhecimento baseado naquilo que eu vejo, mas daquilo que eu vejo, que é o meu conhecimento popular, né, visão ou conhecimento sensorial, o que eu concluo, o que eu raciocino a partir daquilo. Então, ele tem a ver com a razão. E a razão aponta para as contradições presentes nos mitos e traz a necessidade de um outro tipo de conhecimento, ou seja, conhecimento filosófico. É através da razão que nós encontramos aí os furos nos mitos, né? Aquilo que não tem sentido, não é coerente com relação aos mitos. Por exemplo, você pensar na existência aí de semideuses, homens que eram metade homens e metade deuses, homens com superpoderes, homens que eram superdotados de algum dom especial. A razão, a mitologia diz que eles existiram, né? Através do relacionamento de Deus com a humanidade. Mas a razão nos mostra que se há um ser superior, que seria um deus ou um dos deuses, aí você pode pensar até mesmo no mito do Olimpo, Monte Olimpo, lá os 12 principais deuses gregos da cultura greco-romana. Se esse Deus existe,
como é que esse Deus superior se relacionaria com alguém humano dessa forma para gerar um ser ali que fosse quase divino humano, né? É um conceito diferente do que a gente tem quando a gente pensa na encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo é o próprio Deus que se encarna, é o próprio Deus que se faz homem. Então é diferente de ter um Deus tendo um relacionamento com uma humana para gerar um ser semideus, um ser divino humano. A nossa razão nos diz que isso é ilógico. Não faria sentido um Deus se relacionar com uma raça mais fraca para gerar um ser que fosse ali metade do caminho. Com Cristo a coisa é completamente diferente, como eu falei aqui para os irmãos. Em Cristo nós temos o Verbo, Deus se encarnando. Então é um ato completamente diferente de abnegação, de abrir mão de si mesmo. Mas o que nós estamos apontando aqui é para a nossa razão, a necessidade no conhecimento filosófico de olhar as coisas com a razão. Por isso que a razão derruba os mitos. Diante da razão, os mitos eles não subsistem, porque algo foge à lógica, algo foge da nossa racionalidade. Não faz sentido um ser como um Deus se relacionar com um ser humano para simplesmente ali gerar um ser que pode até mesmo causar a destruição deles, como a gente vê nas histórias de mitos, né, que os heróis, né, os semideuses acabam lutando muitas vezes, enfrentando os próprios deuses, e tudo isso acaba não fazendo sentido. Então, o conhecimento filosófico é aquele que busca conhecer a realidade, mas a partir da razão. Ele questiona tudo, mas sempre há uma lógica ali por trás. Dentro do conhecimento filosófico, a gente trouxe aqui a ideia do conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual é o conhecimento que é baseado inteiramente na lógica. Então, tá vendo como tem vários tipos de conhecimentos associados? Conhecimento popular, primeiro tipo que está aí na nossa apostila, a gente associa ao conhecimento sensorial, conhecimento dos sentidos. O conhecimento filosófico agora a gente associa ao conhecimento intelectual, que é o conhecimento através da lógica, a partir da lógica. E é interessante que a gente colocou aí na apostila, né, que o conhecimento filosófico, que é promovido através do questionamento, esse questionamento é chamado de atitude filosófica. E a atitude filosófica, ela trata com estranhamento, ou talvez admiração, aquilo que é mais trivial, mais comum no nosso cotidiano. Então, as coisas que você faz todos os dias, como aqui pra gente, né, a maioria das famílias, o preparo do café. O conhecimento filosófico é quando você começa a se questionar a respeito daquilo. Por que as pessoas fazem dessa maneira? Talvez aí por que ele tem esse determinado gosto amargo, forte? Por que ele tem essa coloração? Esses questionamentos, esse estranhamento, essa admiração, esse desejo de conhecer mais, saber a razão de ser das coisas, é a atitude filosófica que dá origem ao conhecimento filosófico. O terceiro tipo de conhecimento que a gente tem aí é o conhecimento científico. Nós falamos bastante a respeito dele na primeira aula, né? Porque nós falamos aí a respeito da pesquisa acadêmica e da pesquisa científica, né? A pesquisa científica é aquela que é baseada em dados. E o conhecimento científico é o que se origina a partir da pesquisa científica. E ele se baseia em evidências verificáveis, ou seja, ele se baseia em dados. O conhecimento científico é o conhecimento que faz parte lá do exame laboratorial. Eu tenho o vírus aqui, eu vou aqui partir a biologia desse vírus, eu vou descobrir de que ele é feito, de onde ele vem, como é que ele foi formado, tudo ali com dados, né? Eu vou ver se esse vírus se manifestou da mesma forma nas pessoas no continente asiático, no continente africano, no continente americano, e aí eu vou ter resultados a partir dessa pesquisa. Isso é o conhecimento científico. No conhecimento científico, nós temos essa análise, né, de dados, essa análise laboratorial, como eu falei ontem também da pesquisa científica, e através dessa análise vai se chegar a conclusões. Essas conclusões representam aí o arcabouço, né, aquilo que é chamado de, então, conhecimento científico. E, como eu falei, é baseado em evidências comprovadas, né? E a ciência sempre considera essas alterações que podem ser feitas no resultado. Por isso que se trabalha com uma margem de erro, né? Fala-se isso a respeito do conhecimento científico. Há sempre uma margem de erro. Por quê? Se eu fiz uma pesquisa
um grupo de pessoas da década de 2010 até 2020. Eu posso fazer a mesma pesquisa com um grupo de pessoas agora de 2020 até 2030 e obter resultados diferentes, porque a ciência leva em consideração essas variáveis, né? Mas os resultados sempre precisam ser comprovados, sempre precisa ter ali aquilo que de fato é o material, aquilo que vai ser gerado a partir dos dados. Esse tipo de conhecimento, ele é aproximadamente exato, né? A gente tem aí na apostila. E ele deve ser sempre verificável, no sentido de, se eu repetir esse processo, por exemplo, no caso do vírus, da bactéria, do Covid, aí, se eu repetir esse processo, eu preciso obter os mesmos resultados. O conhecimento científico, ele tem como prerrogativa isso. Todas as vezes que o processo é repetido, ele obtém os mesmos resultados. É claro que aí vai ter as considerações feitas a questão do tempo. Eu fiz esse processo num período em que a vacina ainda não existia. A partir do momento em que a vacina passar a existir, em que a vacina, os anticorpos estiverem presentes aí na vida dos indivíduos, os próximos indivíduos que adquirirem esse vírus já vai ser de uma forma diferente, já vai ter uma relação ou talvez uma reação aí que seja diferente, porque anticorpos já foram colocados, anticorpos já têm circulado que combatem esse vírus. E o último tipo de conhecimento que a gente quer falar aqui hoje a respeito, né, que está aí na nossa apostila, é o conhecimento teológico. Então nós passamos pelo conhecimento popular ou vulgar. Dentro do conhecimento popular, né, e como um desdobramento do conhecimento popular, nós falamos a respeito do conhecimento sensorial. Conhecimento popular, baseado em repetições, aquilo que a gente reproduz sem saber o significado. Conhecimento sensorial, baseado nos sentidos. Aí a gente passou para o conhecimento filosófico, que tem a ver com os questionamentos, né, as grandes perguntas aí da vida, e com a questão profunda, da profundidade, a razão de ser das coisas. E a gente incluiu dentro do conhecimento filosófico, como um desdobramento, o conhecimento intelectual, que é a questão da lógica. O conhecimento intelectual é baseado inteiramente na lógica. E então a gente tem o conhecimento científico, que é baseado inteiramente em fatos, né? Verificação, estudo de dados, tudo isso tem a ver com conhecimento científico. E o último tipo de conhecimento é o conhecimento teológico. Esse tipo de conhecimento é baseado no transcendente. Quando a gente coloca essa afirmação aí na apostila dos irmãos, isso é algo muito importante, porque todos os outros tipos de conhecimento, conhecimento popular, conhecimento sensorial, conhecimento filosófico, conhecimento intelectual, conhecimento científico, estão baseados naquilo que faz parte da nossa realidade, né? Daquilo que está conosco, daquilo que nós podemos tocar, nós podemos ver. Ou mesmo no caso do conhecimento filosófico, quando se discute a questão, a razão de ser da vida, é uma coisa mais profunda, abstrata, mas ainda assim está lidando com fatos da realidade. Quando a gente fala aqui daquilo que é transcendente, é daquilo que está para além da nossa realidade. E muitas vezes vai estar também para além da nossa compreensão intelectual. E eu acho chave esse pensamento de que é baseado no transcendente, para que nós entendamos a mensagem de Eclesiastes, por exemplo, o texto bíblico que eu citei aqui no início dessa aula. Quando eu disse que Salomão, ele disse que ele se aprofunda no conhecimento, ele busca nos livros, ele busca no saber, ele busca na educação, ele tem um labor ali em se preparar para entender essa vida. E ele não encontra sentido na vida, ele não encontra razão de ser, ele não encontra sentido nessa existência. Por quê? Porque para ele a vida é cíclica debaixo do sol. Debaixo do sol não há esperança. Por isso que a mensagem que Salomão está trazendo, e ele resume no capítulo 12 de Eclesiastes, no final, ele diz que a suma de todas as coisas é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Sirvam a Deus, porque Deus é aquilo que está acima do sol. Essa expressão debaixo do sol, debaixo dos céus, ela é repetida em Eclesiastes para nos dizer que as coisas dessa vida, os estudos, as festas, os prazeres, tudo aquilo que se busca nessa vida, mulheres, Salomão diz lá, as riquezas, o trabalho, tudo isso é passageiro, mas há algo que é eterno, aquilo que está acima do sol, aquilo que é transcendente. O conhecimento teológico é um tipo de conhecimento que é baseado no que é transcendente. Ele é baseado naquilo que está para além da nossa realidade, para fora do nosso campo de visão. Lembra lá?
Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que não se vê. É a convicção de fatos que se esperam e a certeza daquilo que a gente não vê. Os nossos olhos, naturalmente, não contemplam. O conhecimento sensorial não é capaz de compreender Deus. Apenas o conhecimento teológico, que é baseado naquilo que é transcendente, naquilo que está para além de nós, é que, de fato, faz-nos entender a razão de ser das coisas, faz-nos entender por que nós devemos viver, como nós devemos viver, de que maneira, de quem é que faz as regras e por que nós obedecemos às regras, né? Esse é o conhecimento teológico, ele responde a essas perguntas. E é interessante, né, a gente pontuar também que o conhecimento teológico ele não é uma propriedade da Igreja Reformada. O conhecimento teológico não é um conhecimento que se baseia simplesmente aí a partir de Lutero, a partir de Calvino, né, de quem o nosso instituto leva o nome. Ele não se trata necessariamente do conhecimento de teologia reformada, mas de qualquer outro tipo de teologia que reconheça a existência de um ser superior. Então, se há o reconhecimento de algo que é transcendente, de algo que está para além da nossa humanidade, que está para além da nossa capacidade intelectual, que está para além do nosso raciocínio, se há o reconhecimento da existência desse ser divino, desse ser superior, então esse já é um tipo de conhecimento teológico, né? Lembrando aí do teologia, né? Estudo de Deus, o theo, divino, Deus, logia, estudo, conhecimento do divino, conhecimento de Deus. A gente está tratando de conhecimento teológico, é o tipo de conhecimento que considera aí todas as religiões, né? As religiões tribais, os ritos tribais, tudo aquilo que é transcendente, está para além da nossa existência, tem a ver com conhecimento teológico. Por isso, nós precisamos das Escrituras, nós precisamos da Palavra de Deus para fundamentar o nosso conhecimento teológico. Porque nós entendemos que quando Jesus diz em João 14,6, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está falando, né, a respeito de si mesmo. E ele diz que ninguém pode chegar até o Pai a não ser através dele. Jesus está ali propondo um caminho, ele está se propondo uma maneira de conhecer a Deus. Conhecimento, nós estamos falando de conhecimento. A forma de você conhecer o Deus verdadeiro é através de Jesus Cristo. E a Bíblia nos ensina, a Bíblia afirma a respeito de Deus que Ele é o único e verdadeiro Deus. Só há um Deus. Há um só Senhor, o Criador de todas as coisas, o Criador do céu e da terra. Só há um Deus. Esse Deus que criou todas as coisas se revela através do seu Filho, por meio do seu Filho. O seu Filho Jesus Cristo, Deus encarnado, é a maneira de chegar até Deus. Isso tudo são afirmações bíblicas, afirmações a respeito da Bíblia. Assim, nós precisamos entender que quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está estabelecendo que há uma verdade. Há algo que é verdadeiro e há algo que é falso. Há uma verdadeira narrativa, há uma verdadeira história de como a humanidade foi criada, de qual é o fim principal do homem, para que o homem foi criado. Há uma narrativa verdadeira a respeito da existência do homem, da razão de ser da vida humana, e há uma narrativa falsa. Há mentiras que são pregadas, há mentiras que são colocadas, há falsas narrativas que permeiam a nossa humanidade e que nos desviam do verdadeiro caminho, da verdadeira verdade, da verdadeira vida que são Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Estou falando isso porque nós dissemos que o conhecimento teológico, ele não trata apenas da teologia reformada, né? Ele não trata apenas daquilo que nós cremos ser a verdade absoluta a respeito da palavra de Deus. Quando a gente afirma, né, sola escritura, quando a gente subscreve sola escritura, nós estamos dizendo que somente as escrituras são a verdade, a revelação a respeito de Deus. Nós não cremos mais nessas novas transmissões aí do transcendente, porque nós já temos a realidade ali, a verdadeira verdade, né, sendo bem redundante aí na linguagem, a verdadeira verdade a respeito de quem Deus é, escrita na sua palavra, inspirada por Ele, na sua palavra que Ele escolheu, Ele colocou homens para escreverem, para fazê-la.
E Cristo ali aparece nos dizendo isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então há uma forma, uma maneira de chegar-se ao Deus verdadeiro. Não é de qualquer forma. Considerando os outros tipos, os outros conhecimentos teológicos que nós temos aí, as outras teologias, os outros estudos do transcendente, né, outras formas de revelação, nós entendemos que há apenas uma narrativa verdadeira, há apenas algo que é verdadeiro. E nós só conseguimos chegar a essa conclusão associando-nos aí aos outros tipos de conhecimento, adquirindo aí os outros tipos de conhecimento, fazendo uso desses conhecimentos que existem e trabalhando com todos eles, dialogando eles aí a melhor forma possível. O conhecimento teológico, né, se baseia no transcendente, naquilo que eu disse, né, na fé do indivíduo onde ele encontra a verdade absoluta. Tá vendo aí, ó? Tá na apostila dos irmãos aí. A verdade que não pode ser discutida. A verdade que afirma a respeito de si mesmo. Essa é a verdade. Então, tudo que foge a essa narrativa, tudo que está ali no entorno, tudo que é extra, é mentira. Se há uma verdade absoluta, é uma verdade que ela não pode ser discutida, então todo o resto é mentira. Dessa forma, nenhum outro tipo de conhecimento pode fornecer a verdade como conhecimento teológico, uma vez que a verdade sobrenatural está acima do conhecimento popular, filosófico e científico, apesar de todos eles serem importantes. Então, quando a gente discute aqui a respeito dos tipos de conhecimento, a nossa grande reflexão aqui é olhar debaixo do sol toda a nossa realidade, assim como o Salomão fez, e por isso é fundamental que a gente mantenha contato com a palavra de Deus, né? O livro de Eclesiastes, ele nos ensina muito nessa direção. Salomão labuta ali, tem um labor mental, filosófico, se questionando a respeito da vida, se questionando a respeito da existência, e ele busca no trabalho as respostas, ele busca nos amores das mulheres, nos prazeres, nos deleites, nas festas, no trabalho. E ele diz que tudo isso é vaidade, tudo isso é vapor, tudo isso é fumaça, tudo isso é correr atrás do vento. Tudo isso não tem sentido, porque a nossa esperança está acima do sol. A nossa esperança, ela é transcendente. A nossa esperança está para além dessa realidade, daquilo que a gente consegue tocar, daquilo que a gente consegue interagir aqui, né? É algo que demanda fé. O conhecimento teológico também está baseado na fé do indivíduo, também tem a ver com a fé, com aquilo que nós cremos, e por isso a importância de nós estudarmos, né, buscarmos aí esses conhecimentos, não para entender o sentido da vida, porque nós entendemos o sentido da existência baseados apenas na palavra de Deus, mas para agregar conhecimentos a isso, agregar. Quando nós estudamos ciência, por exemplo, e eu tenho aqui no Brasil amigos que são cientistas, são biólogos, né, buscam estudar aí animais, flores, todo esse sistema, nós entendemos que há um ser divino, há um ser superior acima dessas coisas. Há alguém que criou todas essas coisas, há alguém que teve aí uma capacidade divina, uma capacidade miraculosa de inventar, de criar todos esses seres, as flores, as plantas, os animais, aquilo que a gente olha a nossa existência e que a ciência estuda e que a ciência debate aí a origem, nós sabemos que há um ser superior, um ser criativo que criou todas essas coisas. E é interessante que a própria Bíblia, o autor bíblico lá em Hebreus capítulo 11, vai chamar Deus de arquiteto. Arquiteto, né, essa profissão aí que é aquele que desenha os projetos das coisas, que cria mesmo, tem a ideia aí dos ambientes, dos edifícios, das cidades, é aquele que desenha essas coisas. A Bíblia chama Deus de o arquiteto da cidade celestial. Ele é o ser mais criativo que tem, ele é o ser que cria todas as coisas. E porque nós conhecemos a Deus através aí do conhecimento teológico, os outros conhecimentos acabam agregando cada vez mais nisso. Quando eu aprendo coisas dos meus pais, eu entendo porque Deus diz lá na Bíblia que há sobre os pais uma grande responsabilidade de ensinar os seus filhos a buscarem a Deus.
Há uma grande responsabilidade quando Provérbios coloca, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for mais velha, não vai se desviar dele. Provérbios 22:16. Os estudos modernos têm dito isso, né? Que as crianças imitam os pais. Mas a Bíblia já diz isso há muito mais tempo. A Bíblia já deixa isso claro para nós. Moisés diz lá em Deuteronômio. E olha que os livros aí escritos por Moisés são os mais antigos, né? A literatura mais antiga que a gente tem na Bíblia. E Moisés diz lá em Deuteronômio que os pais tinham a responsabilidade, o dever de ensinar, de inculcar os seus filhos na lei do Senhor, de repetir a lei do Senhor dia após dia nos seus lares. Por quê? As crianças aprendem por imitação. Então, todos os outros conhecimentos, eles vão agregar aquilo que nós entendemos do ser, da verdade absoluta de Deus. Estou mostrando isso para os irmãos, estou enfatizando, na verdade, para os irmãos, para que os irmãos entendam que a importância de nós nos preocuparmos com essas coisas. Isso não é mera teoria, isso tem a ver com aquilo que nós cremos, com aquilo que eu vou aplicar como obreiro, como pastor na vida da igreja. Eu preciso levar a igreja a conhecer a sua realidade, a lidar com o dia a dia, aqui no Brasil, a preparar o café em casa junto com os filhos, mas entendendo que há uma razão de ser por trás dessas coisas. Esse questionamento é totalmente filosófico. Há uma razão de ser, há uma explicação por trás dessas coisas. Agora, essa explicação ela não é filosófica, ela não acompanha a razão ou a lógica. Ela é uma explicação transcendente, por isso ela é uma explicação teológica. A vida só faz sentido, vivida debaixo do sol, quando ela é vivida com o olhar para cima do sol, para aquilo que está além do sol. Então, rápido review aqui para a gente poder ficar com isso aí gravado e nos prepararmos para o nosso exame, se Deus quiser, ainda no final dessa semana. Conhecimento popular, também chamado de conhecimento vulgar, tem a ver com repetição, imitação. Conhecimento sensorial com os sentidos. Tato, paladar, olfato, audição e visão. Conhecimento filosófico tem a ver com as perguntas profundas, está baseado aí na razão. O conhecimento intelectual baseado na lógica, 1 mais 2, 1 mais 2 é igual a 3. Conhecimento científico baseado em fatos, baseado em dados, tem a ver com a verificação. Se eu fizer aquilo de novo, eu vou obter o mesmo resultado. E o último é o conhecimento teológico, que está baseado naquilo que é transcendente. E aí nós não estamos falando apenas de conhecimento cristão, da religião cristianismo. Nós estamos falando de todas as religiões que creem em um ser divino, creem em um ser superior. E todas essas religiões precisam ser confrontadas com a verdade da palavra de Deus. Todos os tipos de conhecimento precisam ser confrontados com o conhecimento verdadeiro do Deus verdadeiro. E me lembrei aqui de um último texto, quero citar para os irmãos, que Jesus também fala a respeito de conhecimento, e ele diz que o mundo vai saber que os seus seguidores eram seus discípulos se eles tivessem amor uns pelos outros. Está lá em João 15. João 15, Jesus conta, né, ali a parábola da videira, diz que os ramos precisam estar ligados a ele para darem frutos, e ele diz essas palavras aos seus discípulos: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. O mundo vai saber que vocês são meus discípulos, vai conhecer, vai ter o conhecimento de Deus se vocês tiverem amor uns pelos outros. O que Jesus está apontando com isso? A importância do conhecimento. Olha só que interessante. Ele está dizendo que o mundo também aprende por aquilo que ele vê. Conhecimento vulgar, popular. O mundo também aprende por aquilo que ele vê. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quando a igreja vive uma vida de amor, quando os irmãos em Cristo vivem uma vida de amor e serviço uns pelos outros, o mundo nos reconhece como verdadeiros discípulos de Cristo, porque foi esse tipo de atitude que Jesus teve. Esse tipo de atitude que guiou Jesus em seu ministério o tempo todo. O amor abnegado, né? O amor que se entrega totalmente. O amor por aquelas vidas que estavam perdidas. Ele diz lá, Marcos registra, Lucas registra: não vim para os limpos, não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que são enfermos. Então Jesus ele sempre teve esse olhar de amor, e ele disse aos seus discípulos: o mundo vai conhecer, o mundo vai obter esse conhecimento a respeito da verdade, vai saber que vocês são meus discípulos se vocês demonstrarem amor uns pelos outros. A importância de nós entendermos e estudarmos aí os tipos de conhecimento.
O Senhor nos ajude a colocar isso em prática também aí nos nossos ministérios. Deus abençoe vocês.